Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 509. Rompendo esse sentimento. As partículas físicas em meu corpo estão sendo estimuladas incessantemente. No entanto, ao sentir que seu cérebro estava prestes a atingir seus limites em breve, Fan Xingjian não se permitiu ficar para saborear a sensação. Ele varreu continuamente com sua espada longa, enviando para longe as ondas de choque de alta temperatura nos arredores. Então ele trouxe o Thunder Monarch junto com ele enquanto ele entrava em lacunas espaciais. No posto de comando conjunto do país Xin e da Federação na cidade demoníaca, todos estavam extremamente nervosos. Poderosos tremores estão sendo detectados na província centro-oeste. Todas as comunicações eletrônicas em toda a província central foram destruídas. Provavelmente não vão se recuperar em 48 horas. Incêndio irrompeu na província Centro-Sul. As nuvens em forma de cogumelo das explosões ultrapassaram uma área de 100 quilômetros e continuam se espalhando. As nuvens de fumaça e poeira ainda estão se movendo e não conseguimos localizar os rastros de Fan Xingjian com os satélites. Ele está morto. Ele deveria estar. Eram 3 mísseis nucleares, cada um com um rendimento de 50 megatons. A explosão desta vez provavelmente terá um impacto irreversível em todo o campo geomagnético, meio ambiente e atmosfera da Terra. Aguentar. Nesse momento, um estrondo ensurdecedor de trovão soou acima do posto de comando e inúmeras quantidades de solo caíram. Era como se algum tipo de item pesado tivesse caído do céu. O que está acontecendo? Quem está nos atacando? Projete a visão da câmera de segurança na tela. Através da projeção, eles viram que Fan Xingjian estava de pé no chão blindado. Com uma mão, ele estava agarrando o Thunder Monarch, que agora estava em um estado terrível devido ao impacto das explosões e coberto de sangue. Na outra mão de Fan Xingjian, ele segurou uma espada longa de osso branco, empurrando-a para baixo e penetrando no solo blindado enquanto se dirigia para baixo, mais fundo na base subterrânea. Droga! Por que ele está atacando aqui? Todo o pessoal esteja no mais alto nível de alerta. Todo o pessoal esteja no mais alto nível de alerta. Atenção! Isso não é um exercício. Repito, isso não é um exercício. Um estrondo alto soou. A parede, da qual o som emergiu, foi aberta e Fan Xingjian saiu lentamente. No momento em que ela apareceu, mais de 100 soldados mecanizados começaram a atirar nele. O alarme de segurança de toda a base soou e inúmeras tropas foram mobilizadas. Na escuridão, numerosos guerreiros mecanizados estavam juntos, tremendo abruptamente. Então, no momento seguinte, muitos pares de olhos vermelhos sangue se iluminaram na escuridão. Parecia haver vários 10.000 deles. Porta do obturador após porta do obturador continuou a fechar, e veneno, chamas e correntes elétricas continuaram a preencher cada centímetro do espaço antes de Fan Xingjian. Fan Xingjian acabou de enviar um ataque de espada. Em seguida, formou vários milhões de ondas de ondulações de espada, cortando inúmeros robôs em pedaços. Gás tóxico estava sendo varrido, enquanto as persianas estavam sendo destruídas. As defesas completas da base foram incapazes de parar Fan Xingjian por um único segundo. Caramba! Ele está vindo. A seção 3 Oeste foi completamente destruída. A primeira, terceira e sexta unidades foram eliminadas. Todas as tropas de robôs foram aniquiladas. A blindagem do 32º andar foi rompida. Os reforços das tropas mecanizadas só poderão chegar em mais 10 minutos. O alvo continua avançando. O alvo está avançando em direção à barreira final. O campo de força defensivo está ativado. Agora, foi destruído. Para ele poder fazer tudo isso em apenas um único ataque. Fan Xingjian continuou avançando passo a passo. Enfrentando a tempestade de metal vindo em sua direção, as ondulações da espada Elite Pursuit de Fan Xingjian eram como feixes de laser com alto nível de precisão, quebrando cada uma das várias dezenas de milhares de balas metálicas. Em seguida, houve ataques incessantes de mísseis, metralhadoras e bombas tóxicas saindo das paredes de metal. No entanto,
Todos esses ataques seriam destruídos pelas ondulações da espada Elite Switch de Fan Xingjian. O alvo atingiu a 52ª história subterrânea. A terceira unidade de robôs foi aniquilada. A 52ª história subterrânea desmoronou completamente. O número de baixas é desconhecido. Droga, e os reforços? Onde estão os reforços? O alvo chegou à barreira final, destruindo a barreira final que tem 30 metros de espessura com apenas um único ataque de espada. Que proeza destrutiva! Ele está vindo. No posto de comando, o comandante com maior autoridade olhou para a camada de blindagem de metal no teto sob sua cabeça e lentamente fechou os olhos. No momento seguinte, raios de luz saíram do teto blindado. Houve um estrondo alto e toda a camada de blindagem foi cortada em pedaços. Então Fan Xingjian e o Thunder Monarch pousaram lentamente, enviando a intenção da espada jorrando. A voz de Fan Xingjian soou simultaneamente nas mentes das pessoas que eram os oficiais militares de mais alto escalão da Federação e do país Xin. A partir de hoje, vocês controlarão o futuro da Terra. E eu serei o único a controlar se você vive ou morre. No deserto do Saara, a parte inferior do corpo de Li Xuanguo foi enterrada na areia, mas todo o seu corpo estava completamente incapaz de se mover. Sua força foi totalmente esgotada em sua batalha anterior com Fan Xingjian. Ela já estava em seus limites apenas mantendo sua consciência, muito menos sendo capaz de se mover. Bem quando uma tempestade de areia cobriu os céus, houve um grito suave e a tempestade de areia se dispersou. Fan Xingjian desceu lentamente do céu e apareceu diante de Li Xuanguo. Li Xuanguo olhou para Fan Xingjian e perguntou friamente, o que? Criavio, você está aqui para me matar? Fan Xingjian falou calmamente, você sempre quis me matar, seu neto. No momento, só estou pedindo que você se desculpe comigo, ajoelhe-se e peça desculpas à minha mãe. Arrependa-se. Se você fizer isso, eu não vai te matar. No entanto, você não está nem mesmo disposto a fazer isso. Li Xuanguo fechou os olhos como se não se importasse em continuar a conversa com Fan Xingjian. Fan Xingjian continuou, você acha que a Federação da Terra, os outros 5 grandes países ou os outros especialistas em nível divino serão capazes de salvá-lo? Li Xuanguo abriu os olhos, olhou para Fan Xingjian e disse, você acha que será capaz de suprimir o mundo inteiro sozinho? Que piada! Faz apenas 4 minutos e 50 segundos desde que acabei de sair e já derrotei o monarca do trovão e o déspota. Também fiz uma viagem ao posto de comando conjunto do país Xin e da Federação da Terra. Ele já concordou que eu assumisse o seu lugar para se tornar o recém-nomeado membro do Conselho da Federação da Terra. Os cantos dos lábios de Li Xuanguo se curvaram e seus olhos se encheram de uma expressão zombeteira. Você acha que eu vou acreditar em uma mentira tão infantil? Fan Xingjian balançou a cabeça. Li Xuanguo, não importa onde você acredita ou não. Curvar-se. Com um toque de sua espada, Infiltrating Void explodiu no cérebro de Li Xuanguo. Isso perfurou alguns nervos em seu cérebro, cortando o controle de Li Xuanguo sobre seu corpo físico. Naquele instante, Li Xuanguo sentiu como se a força de seu corpo começasse a se dissipar. Como seu controle sobre seu corpo físico havia diminuído, ela foi incapaz de reunir a força de seus músculos e ossos. Se isso continuasse por um longo período de tempo, impedindo-a de treinar seu corpo, ela ficaria cada vez mais fraca e chegaria cada vez mais perto de ser uma pessoa comum. Porém, o mais letal era que daquele dia em diante, toda vez que ela quisesse focar sua atenção em sua consciência, seu cérebro sentiria uma dor imensa como se tivesse sido picado por agulhas. Ela não era mais capaz de ativar sua vontade marcial e, portanto, também era incapaz de regenerar seu corpo, incapaz de atacar e incapaz de cultivar. Durante todo o dia seguinte, todos os membros do escalão superior do mundo foram submetidos a uma tempestade como nunca antes. O primeiro a suportar o impacto da tempestade foi, claro, o clã Fang. Começando com Li Xuanguo, Fang Yiming, que era o terceiro filho do Fang Clã.
bem como a esposa de Fang Yiming. Várias centenas de pessoas do Fang Clan foram enviadas para a prisão de Demonic City. O segundo filho do Fang Clan, Fang Wei, por outro lado, alcançou grandes alturas em status. Ele se tornou o porta-voz do Fang Clan e ficou encarregado de tudo no Fang Clan. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 510. Encontro novamente. 3 dias já se passaram desde aquela batalha que abalou o mundo. Com apenas as artes de espada incomparáveis de Fang Xingjian, todo o clã Fang se submeteu a ele. O segundo filho do clã Fang, Fang Yue, até passou por uma reforma intensiva, expulsando ou prendendo os membros idosos e pessoas que juraram lealdade a Li Xuangu no passado. Ele fez tudo isso para obter controle total sobre o clã Fang. Como um dos 5 grandes clãs da Terra, a influência do clã Fang superou em muito o que as pessoas comuns poderiam imaginar. Eles tiveram uma influência poderosa nas áreas médica, financeira, imobiliária, alimentícia, industrial, militar e política. Mesmo que Fang Yue assumisse tudo fazendo os ajustes e transformações necessários, ele ainda precisaria de 1 ou até 2 anos para concluir todo o processo. No entanto, tudo isso não era mais motivo de preocupação para Fang Xingjian. Ele só existia como chefe do clã do Fang Clan, e Fang Yue era o único que lidava com os assuntos específicos. Na verdade, deixando seu poder de lado, Fang Xingjian era apenas um jovem de 18 anos. Ele poderia matar um número incontável de Fang Yue sozinho. No entanto, em termos de suas habilidades em gestão, finanças, leis e outras áreas, não havia como ele alcançar Fang Yue, que estava gerenciando assuntos do clã por muitos anos. Além disso, ele sabia que seu maior apoio era sua força. Gastar o tempo que ele poderia estar usando no cultivo para administrar o clã e expandir sua influência seria simplesmente negligenciar assuntos de importância para trivialidades. Durante esses 2 dias, Fang Xingjian permaneceu no último andar do prédio do Fang Clan, condensando suas especialidades enquanto compreendia suas conclusões da batalha. Desta vez, após sua batalha com 3 grandes especialistas de nível divino, Fang Xingjian ganhou novos conhecimentos sobre suas artes de espada. Além disso, derrotar Li Xuangu e suprimir a federação o libertou de suas inibições, reduzindo tremendamente seus sentimentos de ódio. Com isso, seu método de cultivo mental finalmente atingiu o nível 9. Além disso, quando ele encontrou as explosões nucleares bem no final, ele até teve uma nova ideia para condensar partículas físicas. Agora, Tirante havia se transformado em um menino e estava sentado ao lado de Malmur. Ele olhou para Fang Xingjian e disse: Ei, quando vamos voltar? Tanto a densidade das partículas de éter quanto a energia diabólica que são muito baixas. Só posso me recuperar quando voltar ao Miraculum World. Devido aos mísseis nucleares durante a batalha de 3 dias atrás, mais de 90% do corpo físico de Tirante foi vaporizado. Além disso, ele continuou a emprestar a Fang Xingjian muito de seu poder durante toda esta viagem na Terra, fazendo com que sua velocidade de recuperação se tornasse extremamente lenta. Como tal, ele só seria capaz de se recuperar completamente após retornar ao Miraculum World. Fang Xingjian disse: Espere até que eu resolva tudo aqui. Ou talvez haja alguma outra saída. Nesse momento, Fang Yue entrou. Ele olhou para Fang Xingjian e disse: Xingjian, Caroline foi trazida para cá. A marinha no local. Caroline, a senhora negra do clã Onassis, ao qual o déspota pertencia, era a pessoa que havia sequestrado e torturado Fang Xingjian há mais de 2 anos. No momento, Fang Xingjian nem precisou agir pessoalmente. O clã Onassis havia prendido Caroline e os inúmeros membros do ramo ao qual ela pertencia, incluindo seus pais e irmãos mais novos, junto com suas várias centenas de subordinados, servos e parentes. Em 3 dias, houve tanto derramamento de sangue que o sangue poderia formar um rio. Depois de matar mais de 1/3 dos descendentes diretos do clã Onassis, o clã Onassis transferiu vários trilhões de sua riqueza para o clã Fang. Esse valor foi comparável ao PIB de alguns países durante um ano inteiro. Da mesma forma, o Ford Clan,
ao qual pertencia o Thunder Monarch, também pagou um grande preço, desistindo de inúmeras empresas, organizações, bem como dos resultados de suas pesquisas em ciência e tecnologia. Pode-se dizer que sofreram um grande golpe. No entanto, para eles, não havia outra saída. Os especialistas de nível divino desses dois clãs estavam nas mãos de Fan Xingjian, então eles não tiveram escolha a não ser ceder. Carolina. Fan Xingjian disse com indiferença, traga para que eu dê uma olhada. Alguns minutos depois, uma senhora negra gravemente mutilada, que parecia ter sido torturada até a morte, foi arrastada por um guarda e jogada no chão. Caroline levantou a cabeça e olhou para Fan Xingjian com um olhar vingativo. Fan Xingjian, meu maior arrependimento agora é não ter cortado sua cabeça naquela época. Fan Xingjian deu uma olhada em Caroline. Este último já havia se tornado um guerreiro de impressões mágicas de nível 29. No entanto, a especialista feminina, que anteriormente desfrutava de um status elevado, agora parecia estar em uma situação lamentável. Tirano, devore. Caroline ainda não havia reagido quando uma sombra negra atacou de repente. Envolveu-a gradualmente como um pedaço de massinha de modelar, depois começou a digeri-la. Tirante estava desejando há muito tempo. Se não fosse pelo fato de que Fan Xingjian estava mantendo seus olhos nele, Tirante teria começado a engolir criaturas vivas para reabastecer o que foi esgotado pela regeneração de seu corpo físico. Caroline começou a lutar freneticamente enquanto seu rosto se enchia de extremo terror. Ela continuou a chorar em agonia, implorando por misericórdia. Poucas pessoas seriam capazes de suportar assistir seu corpo físico ser engolfado assim. Fan Xingjian deixou Caroline gritar em agonia ao lado enquanto se virava para Fang Yue e perguntava: a Federação deu aprovação em relação ao assunto dos mísseis nucleares. As explosões nucleares, que Fan Xingjian havia experimentado anteriormente, estimularam mais de 100 de suas partículas físicas. Portanto, seu interesse em mísseis nucleares aumentou. Ele planejou tentar experimentar mísseis nucleares novamente, ou mesmo radiação nuclear, para ver se poderia usá-los para acelerar a taxa na qual ele condensou partículas físicas. Em todo o mundo dos milagres, não havia muitos semideuses que tivessem sido capazes de satisfazer o nível de perfeição de atingir 1,08 bilhão de partículas físicas. Se Fan Xingjian conseguisse isso, ele teria a chance de se tornar a primeira pessoa na história a completar todos os 5 níveis de perfeição. Não há problema em relação às explosões nucleares. Quanto aos experimentos de radiação nuclear, o laboratório de pesquisa também foi preparado, disse Fang Yue. Podemos começar a qualquer momento. Fan Xingjian assentiu, satisfeito. Ele então perguntou: como está Li Xuanguo? Fang Yue respondeu: nós a trancamos sozinha. No começo, ela sentiu dores de cabeça no momento em que começou a cultivar, mas ela parece ter se acostumado com isso agora e ainda passa por treinamento básico todos os dias. Capaz de liberar seu poder de batalha, sua vontade de lutar ainda é muito forte. Fan Xingjian sabia que não havia como Li Xuanguo se submeter tão facilmente. Todo especialista em nível divino possuía talento, determinação e mente extraordinários. Mesmo quando colocados em situações desesperadoras, eles definitivamente não desistiriam. Caso contrário, eles não teriam se tornado especialistas em nível divino. Fan Xingjian disse: vamos dar uma olhada nela. Na prisão subterrânea localizada no sudeste da cidade demoníaca, Li Xuanguo usava roupas de prisioneiro azuis, mas continuou fazendo flexões no chão. Seus olhos estavam cheios de espírito de luta, como se ela não tivesse sido afetada por ter seu cultivo aleijado. No entanto, como seu cultivo havia sido prejudicado, o treinamento pelo qual ela estava passando agora era quase o mesmo que as pessoas comuns faziam. Não havia como ela realizar exercícios internos, como circular sua energia vital e sangue, bem como mover seus ossos e músculos. Além disso, também não havia como ela liberar qualquer força extraordinária. Por mais que ela treinasse, ela só conseguia atingir o nível de campeã olímpica no máximo.
Nesse momento, o som dos motores começou a soar e a porta de aço da prisão foi gradualmente aberta. Li Xuanghua parou seu treinamento e olhou para a porta. Acompanhado por Fang Yue, Fang Xingjian entrou lentamente e disse enquanto olhava para Li Xuanghua: "Parece que você ainda está de bom humor. As coisas se resumem a isso." Li Xuanghua falou friamente: "Criança viu, o que diabos você quer? Eu direi primeiro, mesmo que você me mate, você pode esquecer de me curvar a você." Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 511, Déspota Fang Xingjian, você realmente acha que sou uma criança de 3 anos? Se eu me ajoelhar e pedir desculpas, você não vai me matar. Se você quiser quebrar minha vontade marcial e me humilhar, você vai ter que contar uma mentira melhor do que isso. Agora que as coisas chegaram a isso, um de nós terá que morrer. Se você quer me matar, então vá em frente. Mas você pode sonhar em me humilhar." Li Xuanghua então olhou para Fang Yue e disse friamente: "Filho desafiador, você também vai incitar o inimigo?" Fang Yue abaixou a cabeça e falou com indiferença: "Mãe, desde que você se tornou chefe do clã, você tem feito o que deseja sem mostrar qualquer restrição, indo contra o pensamento lógico e mostrando favoritismo. Tudo que você sabe fazer é guarde todas as coisas boas para o terceiro irmão. Você realmente acha que todo mundo aceita a maneira como você faz as coisas? Se não fosse pelo fato de você ser poderoso e um especialista em nível divino, todos já teriam derrubado você de sua posição." Li Xuanghua olhou para Fang Yue, seus olhos brilhando com indícios de fúria. "Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Lembre-se do que você disse hoje. Quando eu recuperar meu poder e recuperar o controle sobre o clã Fang, a primeira pessoa que matarei será você, seu filho desafiador." "Mãe, admita a sua perda", Fang Yue disse calmamente. "As coisas já estão gravadas em pedra. As artes da espada de Xingjian surpreenderam o mundo. Você não tem chance." Li Xuanghua apenas zombou, pois não acreditou nas palavras de Fang Yue. Portanto, o segundo filho do clã Fang, Fang Yue, disse: "Senhor Trovão Monarca e Senhor Déspota, por favor, entrem. Tragam o terceiro irmão e sua esposa também." O Monarca do Trovão, com cabelos prateados, e o Déspota, que havia encolhido a uma altura de pouco mais de 2 metros, entraram lentamente. Os dois já não mostravam sinais da imponente presença e valentia que tinham anteriormente. Em vez disso, eles eram como pessoas comuns agora. Claramente, eles também foram prejudicados em seu cultivo por Fang Xingjian. Eles não podiam mais invocar nenhuma força de seus corpos, exibir qualquer proeza de suas vontades marciais ou liberar qualquer força extraordinária. Isso foi especialmente verdade quando Fang Xingjian lhes causou ferimentos graves e os aleijou de sua força extraordinária imediatamente depois. Isso impediu que seus ferimentos se recuperassem totalmente, forçando-os a permanecer em um estado constante de ferimentos graves. Se não fosse porque Fang Xingjian havia tratado seus ferimentos letais, era possível que seus corpos físicos tivessem morrido completamente. Observando esta cena, os olhos de Li Xuanghua se estreitaram, parecendo ser como os de um gato. Ela olhou para os dois especialistas de nível divino como se não pudesse acreditar nisso. Depois disso, o terceiro filho do Fang Clã, Fang Yiming, e o Mei estavam ambos vestidos com roupas de prisioneiro enquanto entravam juntos. Quando eles viram Li Xuanghua, que foi mantido em cativeiro, fortes sentimentos de desespero passaram por seus olhos. Então, quando eles olharam para Fang Xingjian, seus corações se encheram de emoções de ódio, fúria, desespero e perda. Vendo que seu maior apoio, Li Xuanghua, havia perdido para Fang Xingjian, eles ficaram perdidos, desesperados com o que o futuro reservava para eles. Fang Yue, que estava ao lado, continuou a dizer: "Tanto o Senhor Trovão Monarca quanto o Senhor Déspota foram suprimidos por Xingjian sozinhos e foram prejudicados em seu cultivo. No momento, eles estão temporariamente hospedados como convidados na casa do Fang Clã. Morada." Ao ouvir essas palavras, a expressão de Li Xuanghua mudou ligeiramente. Por outro lado,
Os semblantes de Fang Weiming e Li Meimei mudaram drasticamente à medida que maiores sentimentos de desespero encheram seus olhos. Eles começaram a olhar para Fan Xingjian com olhares lamentáveis, como se estivessem implorando por misericórdia. Fan Xingjian podia sentir que com o aparecimento do monarca do trovão e do déspota, a vontade de Li Xuanguo foi claramente abalada. Embora ela parecesse como se não tivesse havido nenhuma mudança, ela estava, na verdade, muito surpresa com o fracasso do monarca do trovão e do déspota. Fan Xingjian olhou para Li Xuanguo e disse: Monarca do trovão, déspota, se vocês dois estiverem dispostos a me mostrar seu total apoio na Federação da Terra a partir de agora e apoiar Fang Yue, posso deixá-lo ir. Posso até considerar removendo a restrição de intenção de espada que coloquei em seus corpos. O que? Isso é verdade? Tanto o monarca do trovão quanto o déspota levantaram a cabeça em uníssono, olhando para Fan Xingjian com descrença. Se eles estivessem no lugar dele, tendo derrotado dois especialistas de nível divino depois de tanto esforço, não havia como eles deixarem os dois escaparem tão facilmente. O monarca do trovão franziu a testa e perguntou: Você não tem medo de que, depois de recuperarmos nosso cultivo, continuemos a ir contra você? Fan Xingjian falou com indiferença: Com minhas artes de espada, basta um único pensamento para eu matar vocês. E daí se você recuperasse todo o seu cultivo? Mesmo se vocês dois conseguissem um avanço novamente, ainda seria extremamente fácil para mim matá-los. Muito menos se vocês recuperassem seu cultivo. Se você não acredita em mim, você pode tentar. Depois de recuperar seu cultivo. Ouvindo o que Fan Xingjian disse, os dois franziram a testa e pensaram profundamente. O déspota foi o primeiro que não suportou. O déspota, que se acostumou com a violência e um corpo físico poderoso, realmente não conseguia se acostumar a ficar debilitado por 3 dias consecutivos. Afinal, seu poder vinha de seu corpo físico e espírito, que eram os aspectos fundamentais de um indivíduo. Quão desacostumado ele deve estar se sentindo agora que seu cultivo foi prejudicado. Quão mal ele deve estar se sentindo agora. Deve-se dizer que entre os 3 especialistas de nível divino presentes, o déspota era aquele que tinha o maior grau de confiança em seu corpo físico. Além disso, seu estado atual era graças à forte vontade que os especialistas de nível divino tinham. Se fosse outra pessoa, era possível que a pessoa tivesse cometido suicídio assim. Agora, depois de ouvir o que Fan Xingjian disse, o déspota disse diretamente: Fan Xingjian, meu conflito com você é apenas por causa de Caroline. O ramo ao qual ela pertence já foi completamente eliminado e também entregamos para você. Portanto, o conflito entre nós é considerado resolvido. Contanto que você possa recuperar meu cultivo, eu, assim como todo o clã Onassis, serviremos a você como nosso senhor de hoje em diante. Havia uma mistura de verdade e mentira nas palavras do déspota, pois era impossível para ele ter um alto grau de lealdade a Fan Xingjian. Se a situação mudasse, era muito provável que ele se rebelasse. Afinal, qual especialista do nível divino não enfrentaria inúmeros encontros misteriosos e qual deles não seria extremamente talentoso? Além disso, qual deles não se veria como centro em torno do qual o mundo gira? No entanto, depois que o déspota terminou suas palavras, Fan Xingjian apenas assentiu. O que você diz faz sentido. Ele então lançou um olhar de soslaio para o déspota e disse: Mas quem disse que você pode falar comigo em pé? Quando Fan Xingjian terminou suas palavras, o rosto do déspota imediatamente ficou vermelho. Traços de sangue podiam ser vistos em seus olhos quando ele disse: Você quer que eu me ajoelhe diante de você? Você não disse que vai me reverenciar como seu senhor? Fan Xingjian acenou com as mãos e uma onda explosiva de poder explodiu. O ar foi comprimido e transformado em camadas de pressão, pressionando o corpo do déspota. Tudo isso fez com que o déspota se ajoelhasse lentamente no chão. Observando os olhos vermelhos do déspota e a expressão extremamente selvagem, Fan Xingjian falou com indiferença: Você não pode aceitar isso.
O déspota baixou a cabeça. Ele estava com medo de que, se o levantasse, a intenção de matar em seus olhos fosse muito óbvia. Em vez disso, ele cerrou os punhos e soltou um berro baixo. Fan Xingjian, chega. De hoje em diante, todo o Narciso reverenciará como nosso senhor. Tanto o meu clã quanto eu nos tornaremos subordinados do clã Fang. Acompanhado de suas ações e palavras, os olhos do déspota escureceram abruptamente, e a vontade marcial em sua mente continuou a se despedaçar. Esse tipo de humilhação foi um golpe sério para um especialista em nível divino na condensação de sua vontade marcial. Déspota disse desanimado, eu aceito isso. Fan Xingjian assentiu e bateu com um único dedo de espada, removendo a restrição de intenção de espada que lhe havia colocado no déspota. Então ele curou o dano que havia causado no cérebro do déspota. O déspota agarrou sua cabeça e soltou um grito agonizante. No entanto, ele logo se afastou, e as impressões de magia negra em todo o corpo se estenderam continuamente. Sua energia vital e sangue começaram a circular, e seus tendões, ossos e músculos começaram a se alongar. Seus ferimentos já haviam começado a cicatrizar e ele estava recuperando suas forças. Em mais 1 ou 2 horas, ele provavelmente seria capaz de recuperar pelo menos metade de seu poder de batalha. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 512. Inflexível quando o déspota finalmente recuperou suas forças, ele sentiu seu poderoso corpo físico e o poder fervilhante crescendo incessantemente dentro dele. Então o déspota abriu um sorriso animado. No entanto, no momento seguinte, ele viu que Fan Xingjian ainda estava balançando a cabeça, dizendo, agora que você recuperou suas forças, agora posso abordar outro assunto com você. O que? O déspota olhou para Fan Xingjian, intrigado. Recebi algumas notícias. O mordomo de seu clã disse que se Li Xuanhua quisesse que você unisse forças com ela, você iria querer metade dos restos mortais de minha mãe. Isso foi algo que você disse? O olhar de Fan Xingjian era afiado como a luz de uma espada, abrangendo todo o corpo de déspota. Naquele instante, a aura assassina de Fan Xingjian parecia ter se materializado e coberto inteiramente o déspota. Ao ouvir isso, o déspota sabia que estava em apuros. Levantando-se de repente, ele estava prestes a fugir com força total. Impressões de magia negra brilharam descontroladamente, transformando-se em ondas de poder materializado e explodindo no corpo de Fan Xingjian. Simultaneamente, o déspota recuou abruptamente, querendo escapar. No entanto, mesmo em condições de pico, o déspota não foi páreo para Fan Xingjian. Então, como o déspota poderia vencer Fan Xingjian agora, quando ele estava apenas começando a se recuperar? A vontade marcial do déspota atingiu o corpo de Fan Xingjian e foi interrompida pela intenção da espada da evolução celestial. Fan Xingjian nem mesmo balançou nem um pouco. Simultaneamente, o corpo físico do déspota tinha acabado de dar um passo para trás quando Fan Xingjian lançou um ataque pelo espaço com a palma da mão. O corpo do déspota foi esmagado e ele foi empurrado contra uma parede de metal como uma môndega. O corpo do déspota ficou torcido e deformado. Ele olhou para Fan Xingjian com olhos cheios de vingança e disse, Fan Xingjian, com a maneira como você volta atrás em suas palavras e age de acordo com o seu livre-arbítrio, você não vai acabar em uma boa situação. Fan Xingjian sorriu. Você chama isso de agir de acordo com o meu livre-arbítrio. Ele balançou o pulso e jogou tirante em direção ao déspota enquanto dizia, tirante, deixe-o saber o que significa agir como quiser. Olhando para o corpo deste especialista em nível divino, tirante ficou extremamente animado. Embora o déspota estivesse em más condições, com sua energia vital e sangue em estado enfraquecido, os atributos de um especialista de nível divino ainda estavam lá. A força física do tirano definitivamente aumentaria mais uma vez depois de engolir o corpo do déspota. No momento seguinte, toda a prisão estava cheia de gritos agonizantes e sons de mastigação, bem como sons de ossos e carne sendo esmagados. Olhando para a cena extremamente brutal diante deles, Fang Yue, Fang Yue e Ming Yue revelaram expressões aterrorizadas.
Mesmo o monarca do trovão não suportava assistir a essa cena. Li Xuanguo foi a única que permaneceu inexpressiva desde o início, como se não houvesse mais nada que pudesse abalar seu coração. Imediatamente após isso, Fang Xingjian olhou para o monarca do trovão. Sob o olhar de Fang Xingjian, o Thunder Monarch sentiu que a pressão em seu coração era extremamente pesada. A terrível situação do déspota parecia ter sido impressa na mente do monarca do trovão, tornando-se uma cena que ele nunca seria capaz de esquecer. Vários pensamentos contraditórios passaram pela mente do monarca do trovão até que todos se transformaram em um único suspiro. Os olhos do monarca do trovão revelaram um olhar desamparado quando ele disse a Fang Xingjian: Fang Xingjian, se eu reverenciá-lo como meu senhor, você fará comigo a mesma coisa que fez com o déspota. Fang Xingjian balançou a cabeça. Eu realmente não tenho rancor contra você, nem tenho nenhuma opinião sobre você. Contanto que você esteja disposto a ficar comigo, naturalmente estarei disposto a deixá-lo ir. Ouvindo a resposta de Fang Xingjian, o monarca do trovão acenou com a cabeça e disse: então tudo bem. Fang Xingjian, contanto que você recupere meu cultivo, de hoje em diante, estarei com você na federação e também o reverenciarei como meu senhor. Era tão difícil para alguém ganhar o poder do nível divino. Todos os especialistas do nível divino passaram por muito trabalho e esforço apenas para alcançar este nível de cultivo. Agora, tudo o que ele estava sendo solicitado a fazer era se submeter a Fang Xingjian. Quão difícil isso poderia ser? Não era como se ele fosse como Li Xuanguo ou o déspota, que tinha várias rixas com Fang Xingjian e, portanto, não estava disposto a se submeter. Além disso, olhando para a terrível situação do déspota, o monarca do trovão não conseguiu encontrar as palavras para rejeitar Fang Xingjian. Pensando na possibilidade de assistir a si mesmo sendo comido pouco a pouco. Até mesmo o monarca do trovão podia sentir os pelos de seu corpo se arrepiarem. Depois de ouvir as palavras do monarca do trovão, Li Xuanguo ergueu a cabeça abruptamente e disse: você está louco. Você vai se submeter a essa desova vil assim? Quando Tiandao e Titã voltarem, ou quando a associação de magos descobrir a situação aqui, você acha que vai acabar em uma boa situação? Os outros dois especialistas de nível divino na federação, Tiandao e Titã, estavam no Miracle World e ainda não haviam retornado. Além disso, Fang Xingchen do Fang Clan era o discípulo do Black Magic King da Associação de Magos, e ele tinha uma conexão estreita com o Fang Clan Li Xuanguo. O monarca do trovão sorriu amargamente. Mesmo que o Rei Mago Negro viesse para a cidade demoníaca, ele não seria capaz de realizar muita magia negra aqui. Quanto a Tiandao e Titã, mesmo que tivessem alcançado outro avanço, eles não seriam páreo para Xingjian. Velha senhora, por que você não consegue entender isso? Com o cultivo atual de Fang Xingjian, ele é capaz de inspirar admiração em todo mundo e se tornar o mais forte da Terra. Por que você tem que permanecer tão teimoso? Fang Yue se juntou também. Isso mesmo. As artes da espada de Xingjian são incomparáveis. Além disso, quanto tempo se passou desde que ele começou a cultivar? Ele não é apenas o chefe de nosso clã Fang, mas também é nossa esperança para o futuro da Terra. Com ele por perto, não teremos que ficar em desvantagem quando falarmos com a Associação de Magos ou mesmo com outros especialistas de nível divino em mundo milagroso. Mãe, é melhor você ceder. É inevitável que Xingjian se torne o mais forte da Terra e se torne o pilar da Federação. Por que você não consegue superar isso? Fang Xingjian sorriu e enviou seu vazio infiltrante, removendo a restrição de intenção de espada no monarca do trovão. No momento em que a restrição da intenção da espada foi removida, o Thunder Monarch começou a ativar a vontade marcial em seu corpo. A eletricidade brilhou em seu corpo, restaurando lentamente seu corpo físico e suas proezas de batalha. Isso fez com que o monarca do trovão usasse uma expressão de alegria. Li Xuanguo olhou para o monarca do trovão, que havia recuperado seu poder, e zombou: para você se submeter tão facilmente, você está deixando sua vontade marcial impura. Isso é o equivalente a deixar uma falha em seu coração.
E você vai não ter mais ânimo para seguir em frente com uma vontade indomável. Mesmo se você recuperar seu poder agora, você não será capaz de ganhar alturas maiores no futuro. Embora pareça ser a saída mais fácil, você está de fato cortando suas perspectivas futuras. Sua decisão é realmente ignorante e risível. Um sorriso de escárnio brilhou no rosto do monarca do trovão quando ele disse: Li Xuangue, você ainda vai ser teimoso. Além disso, minhas ideologias são diferentes de pessoas arrogantes como você. Na minha opinião, o caminho das artes marciais é aquele em que a pessoa pode se submeter ou se afirmar em diferentes situações. Ser capaz de suportar vários contratempos e falhas, bem como ser capaz de admitir sua fraqueza, é o que realmente significa ter uma vontade poderosa. Se alguém não consegue aceitar nem mesmo um menor fracasso, deixando para trás falhas apenas por causa de uma única perda, então uma vontade assim é o que realmente significa ser fraco. Não desanimar apesar dos repetidos fracassos e não se arrepender apesar de ter que passar por várias mortes. Você realmente entende o significado por trás dessas palavras? Fang Wei sumiu e continuou falando: Mãe, admita a sua derrota. Afinal, não importa o quanto você se gabe disso. Porque não importa o que você diga, podemos matá-la facilmente agora. Tem o direito de escapar. Esta é a realidade. Ou você acha que o Black Magic King ou Fan Xingchen será capaz de salvá-lo? Considerando as atuais proezas de batalha de Xingjian e como o Black Magic King não será capaz de explorar a energia diabólica em Demonic City, seria impossível para o Black Magic King vencer. Quanto a Fan Xingchen, por que você não abre os olhos para dar uma olhada no cultivo atual de Xingjian? A aptidão de Fan Xingchen não será capaz de ser páreo para Xingjian, mesmo que ele venha atrás dele em um cavalo. Você ainda não entendeu isso? Li Xuangue não disse uma única palavra e permaneceu inexpressiva, como se não pudesse se incomodar em continuar a discussão com eles. Também era como se nada pudesse afetar suas decisões. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.